Olá, gente! A videoaula de hoje é sobre gravidez na adolescência, que também está sendo um dos temas mais cotados para o Enem desse ano. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar com o repertório sociocultural, como sempre. Lembrando que utilize esse repertório sempre de acordo com o seu projeto de texto. Vamos começar com um filme chamado Ao Mestre com Carinho. É bem verdade, gente, que esse filme não é um filme muito recente, não. Na verdade, ele tem um tempo, mas ele traz uma lição muito interessante. Ele se passa na década de 60 e um professor é contratado para dar aula numa determinada escola e ele encontra uma escola com alunos com várias dificuldades, muitas dificuldades. E esse professor, ele vai se envolvendo, inclusive numa situação de vários adolescentes que tem filho e não tem condição de criar esse filho e frequentar a escola. Então esse filme ele é um pouco mais antigo, mas ele dá um encaixe não só para essa videoaula que a gente está apontando agora, como diversas outras propostas que envolvem temas sociais. Ao Mestre com Carinho, além do que é um ótimo filme para você ver. O segundo repertório sociocultural também é um filme chamado Preciosa. É um filme que fez muito sucesso na Netflix, ainda faz sucesso na Netflix e vai falar sobre a história da nossa protagonista, que ela é abusada, violentada, temos a questão de uma gravidez aí, então ela fica à margem da sociedade e ela é vítima de toda uma estrutura social, né? Então você pode entrar com Preciosa, que aliás vai demonstrar que você tem um domínio de filmes atuais que abordam problemas sociais. O terceiro repertório sociocultural é outro filme chamado Nunca, Raramente, Às Vezes e Sempre. Eu acho o título desse filme maravilhoso, mas é uma história de uma adolescente que se encontra grávida. Ela acaba saindo da sua cidade, que é uma cidade pequena, e indo para uma cidade maior por uma questão médica. Então observa que esse terceiro repertório que eu te apresento, ele tem uma outra abordagem. Ele vai ter a abordagem de uma assistência médica voltada para a adolescência, que, vamos combinar, nem todas as cidades dispõem. Então eu apresentei para vocês 3 repertórios socioculturais. Use de acordo com o seu projeto de texto, gente, por favor. Antes da gente continuar a nossa videoaula, eu gostaria de pedir um favor a vocês, se for aprazível e se for do seu agrado. Que você compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva no canal. É uma forma que o YouTube tem para poder levar esse vídeo, essa aula para as outras pessoas que, assim como você, querem saber sobre o tema, vão fazer o Enem e gostariam de ter mais informação. Então, se você puder fazer isso, você me ajudaria muito e ajudaria muito no crescimento desse canal. Então, agora nós vamos começar o desenvolvimento. A maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade em identificar, qual é a fase que é considerada gravidez na adolescência. Normalmente, ela vai dos 10 aos 20 anos de idade. Então, dos 10 aos 20 é considerado gravidez na adolescência, porque é justamente nesse momento em que nós vamos ter a adolescente, os adolescentes de uma forma geral, passando por transformações físicas e emocionais. Então, esse é o período. Então, quando você for colocar no texto referências ou alusões do que é e qual o período que corresponde à gravidez na adolescência, você foca nesse dado aí, de 10 a 20 anos de idade, que são as transformações emocionais e físicas que ocorrem no nosso corpo. De acordo com o IBGE, o número de gravidez na adolescência, ele aumenta exponencialmente entre garotas de 10 a 19 anos com condições sociofinanceiras mais baixas do que aquelas meninas consideradas abastardas. Na verdade, o número é muito alto. Essas meninas que elas estão na linha de pobreza, elas possuem 5 vezes mais chances de engravidar do que aquelas que não estão nessa linha.
Então a condição sociofinanceira, ela é um fator importante para a gravidez na adolescência. Você pode abordar isso no seu texto, sim. É fato que isso se deve pela falta de conhecimento. Falta de conhecimento de uma forma geral. Primeiro, falta de conhecimento dos métodos contraceptivos. São vários, é bem verdade. E nós temos a questão da camisinha, do DIU, da pílula. São vários métodos em questão em que às vezes a pessoa não tem conhecimento sobre isso, partindo-se do pressuposto que muitas dessas informações elas são passadas nas aulas de biologia, nas escolas, por exemplo. Então, muitas famílias não conversam sobre isso em casa e às vezes aquelas adolescentes não têm essa informação também na escola. Então elas ficam sem essa informação. Sem essa informação, há uma probabilidade muito grande de ocorrer uma gravidez na adolescência. Às vezes, ocorre também dos adolescentes, até terem conhecimento sobre os métodos contraceptivos. No entanto, possui uma dificuldade em conseguir, em obter, por exemplo, uma pílula, uma camisinha. Eu sei que você pode estar pensando, mas espera aí, Liliane, de uma forma geral, os postos de saúde oferecem gratuitamente camisinhas, sim, mas a gente tem que pensar que há várias regiões no Brasil e nem todas as regiões do Brasil vão oferecer, por mais que seja lei, né, gente, não vão ter disponíveis essas camisinhas. Além do que, a gente não pode negar que existe a questão da vergonha e do preconceito também. Muitos adolescentes têm vergonha de ir ao posto, pegar uma camisinha ou até comprar mesmo, ir na farmácia comprar, porque é natural da idade, ou da pílula anticoncepcional. Então pensamentos tipo, nossa, o que vão pensar de mim, né? O que vão achar que eu estou fazendo? Então esse tipo de receio é um fator que acaba gerando uma situação como a gravidez na adolescência. Então essa questão da vergonha, por exemplo, do bullying, do preconceito, seja lá o que for, tem que ser resolvida também. Na verdade é uma questão de saúde, gente. O que uma pessoa vai fazer ou deixar de fazer é problema dela. Mas essa vergonha, né, tem que ser conversado, tem que ser explicado para que os adolescentes entendam que, primeiro, é uma questão de direito, segundo, é uma questão de saúde. Então, às vezes, esse fator conta bastante também, a gente tem que levar isso em consideração. Posto isto, nós temos como resultado uma situação agravante. A cada 5 bebês que nascem no Brasil, 1 é filho de uma mãe adolescente. Então o número é muito alto. Além do que, não podemos negar que temos a repressão da família. Nem todas, é bem verdade, gente. Mas muitas famílias, elas vão agir de forma, digamos assim, um pouco agressiva com a adolescente no caso. Muitas famílias agridem fisicamente, muitas famílias colocam a adolescente para fora de casa, muitas famílias começam a tratar mal, ignorar, fazer pressão psicológica, destratando, colocando a saúde mental dessa adolescente assim, ó, lá embaixo. Então a gente tem que levar em consideração que a família é um fator importante. No caso da gravidez da adolescência, ela precisa, caso ocorra, a família é o suporte que essa adolescente tem. Então tem também que pensar na condição da família, que por vezes não aceita uma situação, e essa adolescente, além de já estar grávida e ter todos os problemas decorrentes dessa gravidez na adolescência, ainda tem que lidar com a rejeição familiar. A questão da gravidez na adolescência também gera uma diferença registrada pelo IBGE. Ou seja, a responsabilidade normalmente recai mais sobre a adolescente. O impacto é maior sobre a menina, no caso, do que necessariamente ao pai. De acordo com o IBGE,
muitas adolescentes, por causa da maternidade, acabam abandonando o estudo para poder cuidar da criança, ter que trabalhar e assim vai. Em contrapartida, os pais desses bebês, eles têm pouca mudança na vida. A maioria dos pais adolescentes continuam a estudar e continuam a levar a sua vida. Então a gente percebe que a questão da adolescência também gera um impacto de gênero na sociedade. É mais difícil para a menina do que para o rapaz, no caso. Isso de uma forma geral. É claro, gente, que tudo que eu falar sempre tem exceções, é óbvio. Muitas adolescentes, quando engravidam, abandonam a escola. Tudo bem, trata-se da questão da gravidez, do corpo, da mudança, do bullying e todo o resto. Mas existe sim uma lei que garante, o seguro à maternidade nas escolas para as adolescentes. Ou seja, as escolas elas precisam fazer adaptações para que essa adolescente continue estudando e tendo necessariamente uma vida acadêmica. Então, essa lei existe. O grande problema é que muitas adolescentes sequer sabem dessa lei. Então elas acham que acabou, que elas não têm direito, é melhor sair, depois eu volto. E a gente sabe que uma vez que se sai, voltar é difícil, muito difícil. E também muitas escolas acabam não obedecendo essa lei. Ou seja, finge que ela não existe, faz aquela coisa tipo, e aí, como é que vai ser? Sendo que, na verdade, é um direito do cidadão, da cidadã. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha conseguido te ajudar. No mais, eu vejo vocês na próxima aula. Não falta, gente, é um tema que está muito em discussão aí. Um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau, gente!